Fala galera, beleza? Eu fiz um vídeo tirando as dúvidas sobre o Lemorelli R1000 e eu comentei que eu iria fazer um vídeo tirando as dúvidas também sobre o Lemorelli P50, ok? Qual que é a diferença do R1000 e do P50? O R1000 ele é um transmissor, diferença não, vamos falar o que eles são, né? Os dois são transmissores HDMI sem fio. Então de repente você tem um computador e você quer transmitir a imagem para um projetor, por exemplo, numa igreja. Você quer transmitir do computador para um projetor que esteja a uma distância aí, sei lá, uns 30 metros, 40 metros, 50 metros. E você precisa que essa imagem transmita para o projetor, mas você vai ter que comprar muito cabo, né? Você tem que comprar cabo, vai ficar um negócio feio, né? E de repente, sei lá, fica difícil de ficar gerenciando isso, né? Aquele punhado de cabo. Você com um transmissor sem fio, você coloca no computador e coloca no projetor e acabou, certo? Não é um negócio feio, o transmissor ele é bem bonitinho, né? Então não fica aquele esteticamente feio. Então os dois são transmissores HDMI sem fio, tá? E o Lemorelli R1000 ele transmite a 1080p, ok? E o Lemorelli P50 transmite a 4K, ok? Então, essa é a diferença entre os dois, tá? A diferença, assim, básica, tá? Claro que existem algumas outras diferenças, mas o básico é o Lemorelli R1000, se você quer 1080p, ele transmite a 1080p. O P50, ele transmite a 4K, ok? Beleza. Então, vamos aí para algumas dúvidas que são dúvidas comuns, ok? Recorrentes aí, né? Posso dizer assim, né? Mas que é difícil de você achar resposta para elas. E às vezes você não acha resposta para elas, ok? E eu cheguei até a ver uma delas num comentário de um vídeo perguntando e não teve resposta. Porque às vezes você vai num review de um projetor, por exemplo, igual um projetor não, um transmissor, como o R1000. E você vê o review, o cara tá fazendo review de um transmissor, por exemplo. E sua dúvida é, eu posso usar mais de um par? Certo, ele tá usando um par de transmissores, mas eu posso usar dois pares de transmissores juntos e um vai dar interferência no outro? Então essas dúvidas, talvez você tenha, mas não tem essa resposta, porque o cara fez, ou a pessoa que fez o review, fez de um par só, certo? Então vamos lá, né? Vamos ver quais são essas dúvidas, essa e outras dúvidas, que alguma delas pode ser a dúvida que você tem, ok? Então vamos lá. O sinal transmite entre paredes? Eu já afirmo que o Lemorelli P50 transmite entre paredes sem problema, ok? Então você vai conseguir, você consegue, por exemplo, colocar numa televisão que está, por exemplo, a televisão está fora de casa e eu estou transmitindo aqui do notebook que está conectado na tomada, por exemplo, para não acabar a bateria, eu coloquei o notebook aqui dentro e eu vou transmitir para uma televisão ou um projetor que está ali fora para a gente assistir um filme lá fora, sabe? Então, sem problema você consegue transmitir entre paredes. É claro, assim, não vai extrapolar, pô, tem 7 paredes e eu quero transmitir o sinal. Aí já não se tem garantia que esse sinal vai chegar, ok? Mas assim, básico, uma parede, 2 paredes, né? Mas assim, uma parede, tranquilo, ele transmitiu o sinal, tá? Assim, transmitiu o sinal dentro da própria casa, ali, toma cuidado pra você não colocar muitas coisas ali interferindo no sinal, ok? Tipo assim, tem muitas paredes, muitos móveis tampando e tal. Então assim, o funcionamento dele é para ambientes abertos ali, então para você evitar fios, ok? Mas evitar fios em ambientes abertos, tá? É o funcionamento normal dele. Mas ele também funciona se, por exemplo, de um quarto para o outro você quer transmitir o sinal, ele vai funcionar, tá? Mas seguindo as regras de sinais, ok? O sinal ele sofre interferências de acordo com paredes, ok? Igual o Wi-Fi, por exemplo, ok? Então você consegue sim transmitir entre paredes. Vamos ver qual que a próxima pergunta, né? Seria: vou ter interferência de outros dispositivos como roteador, Wi-Fi ou Bluetooth, por exemplo? Não, você não vai ter esse tipo de interferência. Por quê?
O Lemorelli P50, entrando no lado mais técnico, ele opera na banda 36, ok? Como assim opera na banda 36? Existem algumas bandas de operação para dispositivos de transmissão, ok? Dispositivos que usam frequência, ok? Para operar. Então, o Lemorelli P50 ele utiliza a banda 36. Então, por exemplo, você pode entender que essa banda ela é uma banda que tem pouca interferência, ok? Então pode estar ligado ali o roteador, Wi-Fi, Bluetooth no mesmo local ali e você não vai ter esse tipo de interferência no Lemorelli, ok? No Lemorelli P50, porque ele opera na banda 36, ok? Vou passar a imagem aqui para você ter uma noção. Olha só. Então, eu não sei se está aparecendo o mouse, mas aqui ó, a banda 36, ok? É a banda que opera o Lemorelli P50, ok? Então, assim, mesmo que num caso muito extremo, tá? Você está tendo muita interferência, por algum motivo está tendo interferência. Você ainda assim pode reconfigurar o seu conjunto, ok? Para trabalhar em outra banda, ok? Então não tem problema, você não vai ter problema em relação a isso, tá? Ah, pô, tô tendo problema na banda 36. Aí você pode mudar, ok? Colocar em outra banda. Aí, então você tem essas bandas aqui que você pode trabalhar nelas, ok? Então assim, isso é só para deixar você ciente de que você não vai ter problema com interferências com o Lemorelli P50, ok? Então, passar para a próxima aqui, que é mais ou menos ligada com a pergunta anterior, ok? Vamos ver aí qual que são as ligações que tem com a pergunta anterior, né? Terei problema em usar mais de um par ao mesmo tempo no mesmo ambiente? Então, essa inclusive foi uma dúvida que eu vi num comentário de um vídeo e assim, é uma dúvida que, se eu não me engano também, o cliente que está fazendo orçamento de alguns pares de Lemorelli para uma escola, ele quer conectar o computador, certo? E mandar do computador para a TV, certo? E não quer utilizar fios, né? Ficar utilizando fios. E aí surge a dúvida, né? Pô, será que os pares vão interferir um no outro, né? Então, por exemplo, eu tenho um TX, que é um transmissor, e um RX, que é um receptor. Então, um transmissor e um receptor vai interferir, por exemplo, transmissor 1, receptor 1. Vai interferir no transmissor 1, transmissor 2, receptor 2? Não, eles não vão interferir. Por que não vão interferir? Seguinte, os dispositivos, os nossos transmissores, no caso o P50 4K, né? Ele já vem pareado de fábrica. Então eles não vão se conectar a outros dispositivos, tá? No entanto, os transmissores 4K suportam uso combinado, né, de 8 transmissores com receptor, ok? Então, por exemplo, se você precisa alcançar a situação em que você tem vários TX e RX, né, transmissores e receptores que são usados juntos, então você vai precisar emparelhar eles novamente, ok? Por exemplo, se você comprou 3 conjuntos, você comprou um TX-RX1, TX-RX2 e TX-RX3, ok? E você precisa, por exemplo, ter um TX1 e um TX2 conectados a um RX, ok? Ou seja, 2 transmissores conectados a um receptor. Então você tinha 3 pares de receptor e transmissor e você quer conectar, por exemplo, 2 transmissores a um receptor. Então nesse caso você precisa emparelhá-los novamente antes de você poder usar o TX1 e o TX2 junto com o RX1, ok? Mas assim, você não vai ter problemas de um transmissor e um receptor estar interferindo em um transmissor e um outro receptor. É porque eles vão estar emparelhados, certo? E operando ali, vão estar conectados um com o outro, ok? Então, por exemplo, eu tenho um TX1 e um TX e um RX1 e um TX1 e um TX2 e um RX2 conectados, certo? Então, o TX1 está conectado com o RX1, certo? E eles estão ali fechadinhos no canto deles, certo? Eles não vão interferir na outra conexão, ok? Então, por exemplo,
num caso extremo aí, se você tem 4 ou 5 transmissores e receptores, pares de transmissores e receptores, né? No mesmo ambiente, você não vai ter problema, ok? Porque cada um vai operar sem interferência um no outro, ok? Então você não vai ter esse tipo de problema, ok? Para você emparelhar novamente, você só vai precisar pressionar e segurar o botão, né, na lateral do receptor. Ou você pode usar um alfinete, né, para pressionar e segurar o orifício de reinicialização. Então você vai pressionar ali e segurar por mais de 10 segundos. Então você vai meio que resetar eles, ok? E aí você você pode emparelhar eles de novo, ok? Então, ou seja, você não vai ter problemas de um par interferir em outro par. Então você pode ter, por exemplo, um transmissor transmitindo para um projetor, e você tem um transmissor pegando, por exemplo, de uma câmera PTZ que está transmitindo, que vai mandar a imagem para o computador para transmitir para uma live. Esses dois pares vão operar tranquilamente sem um interferir no outro, ok? E mesmo que ocorra de talvez ter interferência, assim, um caso muito extremo, tá? Você ainda assim pode vir aqui e trocar a banda do conjunto, ok? Você pode trocar a banda do conjunto, então você não vai ter problema, certo? Até quantos metros, então, próxima pergunta aí, né? Até quantos metros eles transmitem sinal, ok? Eles transmitem sinal até 50 metros, ok? Sendo bem assim, já respondendo, é até 50 metros. Então, assim, não procure colocar distâncias maiores que isso, até assim, distância assim, 50 metros em ambiente aberto, ok? Então, 50 metros em ambiente aberto é a transmissão que você vai ter aí com qualidade, ok? E se tiver ainda alguns obstáculos, talvez esse número diminua, ok? Você está trabalhando com sinais de frequência, ok? Então, você tem que entender que é uma onda que está sendo transmitida aí de sinal, ok? Tem atraso na transmissão? Então, para o Lemorelli P50, você não vai ter problema nenhum comparado, por exemplo, com o R1000, que tem 50 milissegundos de atraso. 50 mil milissegundos, não. Aí é 50 segundos, né? Tem 50 milissegundos, não 50 mil milissegundos. Tem 50 milissegundos de atraso. Então, assim, não vai ser nada acima disso, tá? O Lemorelli P50, então, não tem pouquíssimo atraso. É quase que praticamente imperceptível o atraso na transmissão dele, ok? Eles transmitem áudio e vídeo, ok? Eu posso colocar também assim, ele transmite apenas vídeo, ou ele transmite apenas áudio, tá? Ele transmite áudio e vídeo se o que você está transmitindo tem áudio, ou seja, sim, transmite áudio e vídeo, ou transmite somente vídeo, por exemplo, o que você está transmitindo não tem áudio, ok? Então você não vai ter esse tipo de problema, ok? Só se atenta se você está conectando, por exemplo, estou transmitindo e não está vindo vídeo e não está vindo a transmissão. Se atenta se você não conectou um receptor num aparelho que é um transmissor. Por exemplo, eu conectei no computador e conectei um receptor no computador, e na televisão eu conectei o transmissor. Então, assim, tá ao contrário a conexão. Digamos que você queira transmitir do computador para a TV, né? Então está ao contrário a conexão. Então só se atente a isso. Mas sim, ele transmite áudio e vídeo, ok? O Lemorelli P50 transmite áudio e vídeo, ok? Eu acho que essa é a última, sim. Então, esse foi o Lemorelli P50, ok? Se você quiser adquirir esse transmissor conosco, com a Luz Eletrônicos, o link está na descrição. Se você tiver outra dúvida, pode deixar aí no comentário ou acessar o site
e nos chamar pelo WhatsApp, ok? Nós tiramos suas dúvidas e prestamos um atendimento para você, para tirar suas dúvidas em relação tanto ao Lemorelli P50, ao Lemorelli R1000, ok? E te indicamos o que pode ser melhor para você no seu cenário, ok? Digamos que você quer, pô, eu quero mais distância. Eu falo assim, cara, então o Lemorelli R1000 é um pouco melhor porque ele consegue mais distância apesar da qualidade. Então, se apesar do Lemorelli P50 50 metros, eu acho que já tá bem legal para transmissão, então não vai ter problema, ok? Mas basicamente é isso. Você pode acessar o link, vai estar na descrição para você adquirir o Lemorelli P50, ok? E fique à vontade para deixar nos comentários. Deixe like nesse vídeo se você gostou. Se inscreva no canal, ok? Se você estiver precisando de transmissores, pode contatar a gente, ok? Nós temos também projetores, ok? A pronta entrega com estoque no Brasil. Então, entregando aí dentro de 3 a 5 dias úteis os projetores, ok? E fique à vontade para nos chamar aí no WhatsApp, ok? Link na descrição para adquirir o Lemorelli P50. Valeu! E se você tiver mais alguma dúvida, quem sabe aí eu faço algum outro vídeo respondendo essas dúvidas, mas eu acredito que essa sanou uma dúvida de uma galera aí que tinha essas dúvidas, ok? Valeu!